Olá, segundo ano, tudo bem com vocês, com a família de vocês? Espero que sim. Eu vim para a aula de filosofia dessa semana, dando continuidade ao que a gente já estava estudando do Centro de Mídias. E para isso, eu escolhi uma verbete que chama humanização, do Dicionário de Filosofia do André de Comte-Sponville, tá? Então eu vou falar sobre o que é humanização de acordo com André de Comte-Sponville. Nascemos homem ou mulher, tornamo-nos humanos. A gente nasce um animal, homem ou mulher, a gente nasce já da espécie humana, mas a gente se torna humano com o passar do tempo, tá? A gente é moldado, é sobre isso que eu vou falar com vocês. Esse processo, que vale tanto para a espécie como para o indivíduo, é que podemos chamar de humanização. Eu nasci um ser humano do sexo feminino, tá? Mas eu me tornei a pessoa que eu sou, independente de qualquer coisa, eu me tornei a pessoa que eu sou porque eu aprendi com as pessoas mais velhas e com os colegas, os pares, a ser assim, a ser de uma maneira que a sociedade considera no mínimo aceitável. Por exemplo, quando eu nasci, eu não sabia comer de colher, nem de garfo, nem de faca, nem de nada disso. Não sabia. Eu precisei aprender. Por quê? Porque não é muito prático na nossa sociedade, por exemplo, quem vai para a escola agora e recebe lá a comida, imagina se não soubesse comer com um garfo, faca, colher e pegasse com a mão aquela comida e levasse na cara e comesse. Não ia ser muito prático. A nossa sociedade entende que garfo e faca ou colher são talheres para gente comer, para gente almoçar, para gente jantar. Nem todas as sociedades são assim. Tem sociedades que vão falar dos hashi, que são os palitinhos. Espera aí um pouquinho. Voltei aqui. Tem sociedades que preferem comer com hashis, que são esses palitinhos da comida japonesa ou chinesa. Significa que eles são melhores do que nós, porque a gente come com colher e eles comem com hashi? Ou que eles são piores do que nós? Não, gente. É uma questão de cultura. Um bebê, quando nasce no Japão, ele não sabe comer com hashi. Eu nem lembro se eu... Eu nem sei se eu vou lembrar como é que mexe o hashi aqui. Faz muitos anos que eu, que eu não uso. Esse aqui eu comprei há mais de 20 anos, esse par de hashi aqui. A criança, quando nasce no Japão, ela não sabe comer de hashi. Ela aprende. Assim como a gente nasce aqui sem saber comer com colher, a gente aprende, tá? E é isso. A gente vai se tornando um indivíduo que a nossa sociedade entende, no mínimo, como tolerável. Se não é a melhor pessoa do mundo, pelo menos é uma pessoa que não é expulsa da sociedade por algum motivo, tá? Então, humanização é o dever humano do homem. O que é o dever? É a mudança constante. Dever é uma mudança constante. Por que humanização é o dever humano do homem? É a evolução constante do ser humano. Quando vocês eram crianças, vocês aprenderam a se comportar como crianças. Hoje em dia, vocês não podem ter o mesmo comportamento que vocês tinham quando tinham 2 anos de idade, 3 anos de idade. Então, com o passar do tempo, a gente vai mudando o nosso comportamento. E isso é por causa da cultura, o que está em volta de nós, as crenças, as questões sociais da nossa família, de repente não são as mesmas de outra família. Então, tem família que prefere, por exemplo, passar o carnaval num retiro espiritual. Tem família em que você passa o carnaval numa festa com todo mundo.
E não quer dizer que uma família é melhor do que a outra. Eu tô falando que uma família tem uma cultura diferente da outra. Só. Dentro da filosofia, quando você encontra uma cultura diferente, você questiona, você pode questionar, mas numa postura de respeito, tá? A gente vai falar mais sobre a questão do respeito depois. Então você questiona as diferenças, mas numa postura de respeito. Eu questiono muitas diferenças de pessoas diferentes de mim, com relação a roupa, cabelo, a crenças. Eu questiono muito, porque a filosofia a base da filosofia são as perguntas, não é? Mas sempre com respeito, entendendo. Ah, a sua é diferente da minha, tudo bem, tá? A gente vai falar de respeito depois, tá? Então, o Comte Sponville, ele fala que humanização é o prolongamento cultural do homem, porque a gente tem um crescimento que é o biológico, que é óbvio, você nasce com 50 e poucos centímetros, depois quando você tá com a sua idade agora, você tá com 1,70 m, 1,80 m, 1,60 m, depende. O crescimento biológico é óbvio que ele existe, mas tem o crescimento cultural, aquilo que você aprendeu quando era criança, que você está aprendendo agora, que você vai aprender quando você for para uma faculdade, que você vai aprender quando você for trabalhar. Cada momento da nossa vida, a gente precisa aprender a ser aquele momento, naquele momento, tá? Então, era sobre isso que eu queria falar para vocês, sobre como o ser humano evolui culturalmente. Cada um de nós muda culturalmente e a mudança de muitos de nós ao mesmo tempo interfere na cultura geral do estado, do país, da cidade, de todo mundo, tá? Então, só para relembrar, eu vou ler de novo o texto sem parar para explicar, para vocês agora entenderem ele direito. Humanização. Nascemos homem ou mulher, tornamo-nos humanos. Esse processo, que vale tanto para a espécie como para o indivíduo, é que podemos chamar de humanização. É o devir humano do homem, prolongamento cultural ou da hominização. Vou deixar as questões aqui embaixo para vocês e é isso, até a semana que vem. Tchau!